Olá, eu sou Salatiel Araújo e a partir de hoje nós temos um encontro marcado aqui na TV Geração Z às 9 da manhã. Na quarta, um pouquinho mais tarde, às 11. No nosso programa vamos discutir sobre assuntos diversos com profissionais de diferentes áreas. Vamos entrevistar contadores, corretores de imóveis, advogados, médicos, discutir assuntos do seu interesse. E você é o nosso convidado a participar do papo através da nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/papo profissional, ou ainda pelo WhatsApp 011 São Paulo 987453376. Você manda a sua pergunta, vai discutindo conosco aqui em tempo real. Hoje eu recebo no estúdio a doutora Elisângela Paz Leme, psicóloga e escritora. Vamos discutir sobre conflitos na vida pessoal, conflitos na família, conflitos na escola, no trabalho. Vamos entender esse universo interior e exterior, essas relações. Você já pode ir mandando as suas perguntas. Daqui a pouco a doutora Elisângela vai responder, vai orientar como você proceder nos diferentes casos. Direto da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, está no ar o Papo Profissional. Doutora Elisângela Paz Leme, bom dia. É um prazer recebê-la aqui no Papo Profissional. E vamos iniciar a partir de hoje uma série falando sobre conflitos. Conflitos dentro do casamento, dentro da relação, conflitos na família de um modo geral, entre pais e filhos, ou ainda conflitos social, né, na escola, no trabalho. E durante essa série a gente vai aprender a lidar com essas situações e obter um melhor resultado, sobressair com mais facilidade, para isso não atrapalhar tanto a vida quanto a produtividade. É isso aí. Nós estamos montando, no caso, uma série, né, que acontecerá toda segunda-feira. Então hoje será uma abertura para que vocês possam entender o que será falado, né? Então, assim, eu vou falar aqui, junto com o Salatiel, sobre vários tipos e ambientes de conflitos, tá? Como que ele já disse mesmo, logo no início, conflito do casal, entre pais e filhos, conflito dentro da empresa, dentro da escola. E o conflito é muito importante, embora as pessoas não gostam dele, né? O que é conflito? Então, o que é o conflito? As pessoas às vezes reclamam que, assim, olha, eu estou passando por uma situação difícil, é muito conflito. Então, o conflito, ele acontece quando o pensamento das pessoas são diferentes. E o conflito é para acontecer, porque as pessoas não são idênticas. Então, uma empresa, uma escola, um casal, uma família de uma forma geral, sem conflito, significa que alguém está se anulando. Ou seja, a opinião só de um que está se submetendo ao outro. Exatamente. Então, o conflito ele é necessário porque cada um está colocando o seu ponto de vista. O problema é como resolver o conflito. O conflito, ele é uma coisa interior que surge dentro de nós. Isso, claro, existe particularidades, ou ele é resultado do ambiente? Então, depende. O conflito ele pode ser intrapsíquico, com a pessoa, com ela própria, né? Então, ela está indecisa de como que ela vai agir, do que ela vai dizer. Então, assim, aí a gente pensa no conflito com a pessoa, com os seus próprios pensamentos. Agora, o conflito interrelacional, então aí já envolve o outro. Então, parece que é simples, né? Mas vamos pensar assim, a gente já tem os nossos conflitos. Numa família, numa empresa, nós temos que se organizar com o conflito do outro.
mais o conflito da interação. Ou seja, é muita coisa para ser resolvido, por isso que gera tantos problemas. E quando uma pessoa ela está em conflito, isso atrapalha, né? Tanto na vida pessoal, porque a pessoa não tem paz, ela não tem prazer no que faz, compromete a produtividade. É bem complicado mesmo. Sim, o conflito ele é bom desde que tenha uma medida para ele começar e ser elaborado e a pessoa conseguir tomar alguma decisão. Se com isso a pessoa conseguir aprender e desenvolver, de repente, um potencial, uma habilidade e proporcionar para ela um crescimento em função desse conflito, seria isso? Sim, por exemplo, a pessoa tira férias. Para qual lugar que ela vai? Isso já é um conflito. Então, já tem um conflito interno. Eu quero ir para a praia, eu quero ir para a montanha, eu quero ir para atividades culturais. Tá, então ela já tem o seu próprio conflito. O que eu vou fazer? A família inteira vai viajar. Então, vamos lá. Então, cada um com o seu conflito e decidindo para qual local que vai. Então, assim, existe o conflito da pessoa para pequenas coisas, tipo, que roupa que eu vou usar? Que roupa eu vou usar? A pessoa fica com conflito interno, né? Com ela própria. Mas a questão é que na empresa, na escola, no casamento, isso gera muitos problemas. E não é tão fácil de resolver. E às vezes precisa da intervenção de um profissional. Entendi. E como que o psicólogo ele atua? Como que ele pode ajudar nesse caso, tanto no conflito interior, no conflito particular da pessoa, quanto no conflito nas relações? O psicólogo, ele contribui com a pessoa ajudando no autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa está brigando por uma ideia que ela não está resolvida na pessoa. Então, o que o psicólogo ele faz? Ele ajuda a pessoa a chegar ao conhecimento do que ela realmente quer e a partir daí tomar uma decisão. Só que isso envolve muitas coisas. Por exemplo, num grupo, seja família, escola ou casal, que é uma dupla, né, digamos assim, tem a questão da personalidade. Cada pessoa percebe de um jeito, se comporta de um jeito e decide também de uma certa forma. Então, um problema, por exemplo, que precisa ser resolvido, cada um vai ter uma percepção. Então, isso é muito claro. Vamos pensar numa festa. Numa festa, uma pessoa que se preocupa com o relacionamento, ela vai se preocupar de como que as pessoas estão lá, o que as pessoas estão conversando, ela vai querer falar com todos. Um engenheiro, por exemplo, ele vai se preocupar mais com a estrutura. Nossa, que prédio legal, como que foi feito isso? O arquiteto com as questões lá relacionadas à arquitetura, assim como outros profissionais, eles vão ter o olhar mais voltado para eles mesmos. Então, imagina isso no problema, cada um com uma visão. Isso é muito bom porque abre o leque de opções para resolver o problema, mas também pode uma pessoa ficar presa na sua percepção e esquecer de olhar outros pontos importantes. Então, por isso que a participação de um profissional contribui, porque ele ajuda cada um a perceber o seu modo de ser. Possibilidades, caminhos. Até que a pessoa possa se identificar mais com algo e fazer uma escolha mais consciente. Em alguns casos, o profissional ele pode até aplicar algumas avaliações que é de uso exclusivo do psicólogo, tipo, cada um conhecer a sua personalidade, como percebe, como que decide, e a partir desse instrumento mais objetivo, ajudar o grupo de uma forma mais rápida. Entendi. A senhora trabalha psicologia e arte. Como que funciona isso? Como que você aplica a arte na psicologia? Como que é o método? Então, é interessante que a psicologia ela começou por profissionais que vieram no caso da arte.
né? Se a gente, ou que se interessavam pela arte, tá? Então, Freud, ele gostava muito de questões artísticas, das esculturas, das pinturas. Ele avaliou, inclusive, os pintores, Miguel Ângelo. E se a gente for pensar também, Vygotsky, ele também pensou nessa questão dos mitos. Então, a psicologia, ela sempre está, de alguma forma, ligada à arte. E para facilitar o entendimento do que é conflito na família, na escola, o que será proposto aqui? Eu vou separar um filme, tá? Então pode ser, no caso para essa série eu separei filmes, e a partir dos conflitos que serão apresentados nesse filme, eu vou já tirar algumas possibilidades de intervenção. É claro que não será uma terapia, será uma forma de informar as pessoas. Só ter uma noção de alguma situação que ela está vivenciando. Sim, exatamente. E para isso. Já ter uma Facilita, ideia. Porque às vezes eu estou falando e a pessoa não consegue visualizar o que está acontecendo. Então, eu vou fazer o trabalho inverso dos teóricos iniciais. Eu vou pegar o filme para me ajudar a explicar a teoria e como que a pessoa pode procurar ou não um profissional, dependendo do caso. Entendi. A doutora Elisângela Paz Leme vai ficar com a gente durante 4 semanas, fazendo uma série onde vamos falar de conflitos na relação, conflitos no casal, vamos falar de conflitos entre pais e filhos, conflitos na escola e conflitos no trabalho. Você pode participar conosco e nós já temos perguntas dos nossos internautas através da nossa fanpage, facebook.com/papo profissional. Doutora Elisângela, o Davi Paz, de Blumenau, Santa Catarina, ele perguntou, no caso de uma terapia da resolução de um conflito, se todas as partes precisam estar envolvidas, ou seja, ter esse acompanhamento com o psicólogo, ou se no caso alguém se recusar a participar, uma das partes tendo esse acompanhamento profissional já ajuda a solucionar? Como que funciona isso? Sim, o ideal são todas as pessoas, né, envolvidas participarem. No caso de não acontecer, de uma pessoa não ter o desejo de participar, o grupo interessado irá fazer esse trabalho e, digamos assim, que pela simbiose o outro vai ter algum retorno. Na minha experiência em escola e empresa, as pessoas comentam, nossa, foi legal, foi divertido e, nossa, aprendi muita coisa, porque as pessoas têm uma imagem que vai ser uma coisa patológica, pesada, chata. Então, depois que elas percebem que a gente faz alguns comentários mais lúdicos, dinâmicas, e aprendem muito também com a parte teórica e um com o outro, com a exposição dos seus pensamentos, acaba que vai envolvendo todo o grupo. Então, assim, na minha experiência, às vezes faltava, por exemplo, alguns conflitos não tem como resolver em um momento, não, em um dia só, né? Então, eu preciso marcar 5 encontros, 3 encontros, 10, dependendo da situação. E às vezes falta alguém por algum imprevisto, não porque não queria ir, mas porque não conseguiu. Então, nesses casos, um vai comentando com o outro o que aconteceu e vai interagindo. Era isso que eu ia perguntar. Por exemplo, de repente, logo de início, a família toda não se envolve, no caso de um conflito familiar, mas algumas pessoas começam a participar e essa mudança passa a ser nítida na família, e as pessoas que estão de fora acabam se envolvendo, sendo influenciadas e participando, porque elas percebem no dia a dia essa melhora. Até na terapia, às vezes os pais trazem os filhos e depois acabam eles fazendo terapia de casal, terapia familiar, porque têm interesse em participar. Então, existe essa abertura para que outros possam vir. Às vezes, um vem sozinho. Entendi.
Na terapia, você utiliza alguns instrumentos de entretenimento. Como que isso é aplicado na prática? Sim, para criança são os brinquedos, atividades lúdicas. A criança, ela expressa os seus sentimentos por meio do brincar. Então, quando ela está brincando, ela está trazendo para o profissional o que ela está sentindo. No caso de adultos, pode ter aplicação de testes, pode ter alguma tarefa para pensar para outra semana. Isso depende do caso e de como que a pessoa funciona. Tem pessoas que já mais para o lado da elaboração, da análise. Então, passar, por exemplo, uma atividade para pensar, ela não vai ter tanta gosto pelaquilo. Então, eu vejo pela pessoa. Então, tem pessoa que gosta de analisar por que eu sinto isso, como que tem outra estrutura. E tem pessoas que eu já tenho que ser mais objetiva. Já tem que usar outros recursos, não é nem todo mundo que consegue, que gosta, né, de pensar, de pesquisar, de entender, de buscar esse autoconhecimento. Aí se utilizaria essas técnicas para através do método, você conseguir transmitir a mensagem, a pessoa descobrir aquilo que ela precisa mudar, seria isso? Sim, são as estratégias. Com adolescente, por exemplo, na minha prática em escola, eles gostaram muito do uso dos filmes. Eles escolhiam filmes e a gente, nós lá na terapia, eu com eles, a gente analisava as questões e eles acabavam falando deles por meio do filme e as intervenções aconteciam. Essa identificação acaba fazendo com que a pessoa consiga se expressar melhor. Ela se identifica na história e ela faz uma comparação e acaba colocando para fora aquilo que ela sente de uma maneira mais natural, é isso? E aí já tem grupo, aí eu estou falando de grupo, né? Aí já tem grupo que escolhe, por exemplo, jogos. Então, tudo é feito de acordo com o que é apresentado nos jogos. Então, na minha prática, e cada profissional tem a sua prática, e por isso que a pessoa precisa procurar um profissional que se identifique, assim também como a escola ou a empresa, porque existem maneiras diferentes de trabalhar. Tem uns que trabalham só com a arte, outros trabalham só com arte e terapia. Então, tem a arte na questão da pintura, tem agora é uma que trabalha com teatro e com a psicologia, que é o psicodrama. Então, cada profissional tem a sua estratégia. Tem a sua metodologia para poder atuar. No caso de grupo, a gente não pode ficar muito preso a uma só abordagem, uma só técnica. Até porque são pessoas diferentes. Sim, é claro que a leitura é igual, mas a maneira de trabalhar com o adolescente, com a criança e com o adulto difere. Falando de grupo, eu fiquei com uma curiosidade. Qual que é o grupo campeão de conflitos? É a família? É no trabalho? A Suzana Rodrigues, de Osasco, ela está perguntando como que faz para lidar com a inveja e com a fofoca no ambiente de trabalho, na empresa. Bom, a inveja, as pessoas quando chegam para mim perguntam assim, eu não tenho inveja. Todos nós sentimos invejas, ciúmes, esse sentimento que ninguém quer sentir, tá? Que ninguém quer assumir que tem, sente. A diferença é como vai resolver como isso se manifesta. A inveja que eu sinto. Como que eu vou resolver o ciúme que eu sinto? Eu posso sentir ciúme e ficar numa posição super tranquila, ou eu posso sentir ciúme e fazer um escândalo, perturbar o outro, enfim. Ou então fazer alguma coisa escondido para poder prejudicar a outra pessoa. Isso é muito comum no ambiente de trabalho, né? Puxar o tapete. Exatamente. Aí como que você vai resolver essa questão de inveja, de ciúme? Vai ter que ser feito um trabalho para que as pessoas passem a reconhecer a inveja e o ciúme que ela sente. Mas se, por exemplo, a empresa não disponibiliza isso, não tem essa abertura, eu estou sendo prejudicado.
como que eu faço? Como que eu cuido da minha parte para amenizar isso e, consequentemente, evitar alguns riscos? Bom, assim, não tem como eu dar uma receita, né? Porque isso no processo... Teria que estudar o a processo situação. terapêutico, ele acontece, eu costumo dizer que são várias etapas que a pessoa trata na terapia. Primeiro é o conflito interno e a sua dinâmica, e depois, olha, eu estou bem, tá? E agora? Eu preciso conviver com várias pessoas que não estão bem. Eu costumo dizer que é até um pouquinho... É bem complexo essa parte aí. Mas se você aprende, se você tem esse equilíbrio, de alguma forma, você já tem uma defesa. Sim, aí o que eu vou analisando junto com a pessoa? Como que é a personalidade do outro? O que tem da personalidade do outro que está implicando com a pessoa que está incomodada, com o ciúme ou com a inveja? E isso tudo vai sendo trabalhado no processo. Então, eu não tenho como oferecer uma receita genérica para todos. É São muito casos particular. Diferentes. Agora, o que é mais comum? As pessoas geralmente não reconhecem quando sentem ciúme e inveja. Isso é complicado, porque se ela não percebe, ela funciona no automático, na inveja, ela não vai fazer nada para melhorar essa inveja. Ela vai ficar atuando com a inveja o tempo todo. Então, primeiro a pessoa precisa reconhecer, olha, realmente aconteceu essa promoção. Inclusive, quando a gente falar sobre o conflito na empresa, eu vou trazer uma questão de uma pessoa que estava pensando, queria ter uma promoção e foi enviado para outra pessoa para ser o diretor. E aí começa todo um processo de inveja e de ciúme, porque a pessoa não deu conta, não aceita. Então eu vou trazer esse assunto por meio de um filme. E você que está assistindo o programa já pode também enviar o seu caso, o seu conflito, para a gente analisar aqui junto com a doutora Elisângela Paes Leme. Cada caso é um caso, a doutora deixou isso bem claro, que o programa em si não é uma terapia nem tem condições de resolver, mas dá uma luz de como você proceder. O programa em si, como que ajuda, assim, tipo... Qual a utilidade na vida do internauta, da pessoa que está nos acompanhando? Assim, o conhecimento do trabalho do psicólogo, ele ajuda muito a pessoa a perceber que aquela situação pode ser resolvida ou melhorada. As pessoas não entendem que existe toda uma elaboração científica que pode contribuir para melhorar a empresa, a família, o casal, a relação pais e filhos. Então, é como se fosse assim, aquele mal de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, enfim, então vamos continuar com o nosso conflito, vamos continuar brigando, vamos continuar do mesmo jeito, sem resolver. E saber que existem profissionais que dedicam o seu trabalho em pesquisas e na intervenção, eu já penso que ajuda muito a pessoa que acha que aquilo não tem solução. Entendi. Bom, você não respondeu a pergunta anterior. Eu acabei mudando o foco da conversa. Eu perguntei qual que é o campeão, o que é que prejudica mais as pessoas? É a dificuldade em casa de lidar com o outro, no casamento, é os pais e os filhos, porque hoje está uma complicação, né? Os pais têm uma cabeça, geralmente, o filho está muito mais informado, antenado com essa questão de tecnologia, tem vontade própria. Na sua experiência, no seu consultório, qual o problema mais frequente, mais comum hoje? Essa questão no social ou na família? Então, vamos lá, a pergunta que eu esqueci. É que eu adiantei outro assunto. Vamos lá. O que acontece? Na minha prática, eu não observo assim, que a pessoa tem mais problema na família, na empresa, na escola. O que eu observo? A dinâmica que a pessoa tem em casa de funcionamento, ela leva para todos os ambientes. Então, se aquela pessoa tem uma percepção, vamos dizer, com falhas do que está acontecendo na realidade, então ela vai ter dificuldade em casa, na escola, no trabalho, então vai para todos os lugares, tá?
Agora, geralmente o que as pessoas reclamam mais, tá? É da questão casal, né? Marido e mulher, né? O relacionamento e trabalho. Até porque são os adultos, porque as crianças elas não conseguem, e os adolescentes reclamarem da mesma intensidade que uma pessoa adulta consegue. Mas, do meu ponto de vista, a pessoa que tem uma dinâmica X, ela vai levar essa dinâmica para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Então, o ambiente familiar, de fato, é fundamental. Sim, as primeiras experiências acontecem dentro de casa. Então, o que for ali registrado na personalidade da criança, ela vai levar para a vida. O processo terapêutico é para fazer um corte aí, fazer um trabalho de elaboração para modificar. Por isso que o mal de Gabriela não existe. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, aconteceu alguma dinâmica que gerou falha na pessoa, no processo terapêutico, a gente vai trabalhar para mudar essa dinâmica de funcionamento. Isso que é importante, né? A pessoa saber que não é por conta de uma educação, até de uma sequela, um trauma, que não tem como tratar, que não tem como mudar. Então, existe um trabalho que é feito que a pessoa pode melhorar ou até conseguir a cura completa de qualquer complexo, de qualquer conflito. Nós não estamos trabalhando mais com o conceito de cura, né? Então, quem vai à terapia não vai porque está doente, vai porque quer conhecer, quer aprender. E por meio do aprendizado, ela melhora a sua qualidade de vida. Então, não é que a pessoa vai ser curada. O que eu estou pontuando é que essa dinâmica, tá, ou de personalidade, tá, ou uma dinâmica causada por um trauma, ela pode ser elaborada e dar mais qualidade de vida para a pessoa. Nesse sentido. Muito bom. Doutora, o nosso tempo já está acabando aqui. Não vai dar para responder todas as perguntas, as pessoas estão enviando aqui através do Facebook. Eu queria saber quais os seus contatos. Essas perguntas que restaram aqui eu posso te enviar no seu e-mail. Quem está em casa que não conseguiu participar pode te enviar a pergunta. Como que faz para entrar em contato com a senhora? Sim, pode entrar pelo site www.elisangelapazleme.com.br e entrar na parte de contatos que já tem um espaço para enviar o e-mail. Já tem um formulário lá? Exatamente. Ou então para o meu e-mail diretamente, o pessoal, que é elisangelapazleme@hotmail.com. É isso aí, a doutora Elisângela vai estar aqui conosco durante um período, são 4 semanas, abordando esse tema conflitos, e você é nosso convidado a acompanhar e participar conosco. Doutora, muito obrigado pela sua participação, obrigado você que esteve conosco. Próxima segunda, Elisângela Pazleme aqui conosco, e amanhã tem mais Papo Profissional às 9 da manhã, aqui na TV Geração Z. Um abraço, fica com Deus.